Então, pessoal, a biosseguridade ela está intimamente relacionada com a proteção da saúde animal e, consequentemente, a proteção nossa, dos consumidores. Então, biosseguridade é crucial para evitar a propagação de doenças infecciosas entre os animais e também, em muitos casos, prevenir as doenças que são transmitidas aos seres humanos, que são, então, popularmente conhecidas como zoonoses. Também relacionada à segurança dos alimentos, então nós temos os sistemas de produção animal, como no caso aqui da postura comercial orgânica ou outros sistemas produtivos, que a biosseguridade ela garante a produção desse alimento, então garante a produção de um alimento seguro para o consumo da população. Nós temos também todas as questões relacionadas à redução das perdas econômicas, então quando nós temos uma enfermidade de notificação obrigatória, ou seja ela qualquer outra enfermidade, nós vamos ter impactos econômicos, sejam eles queda de produção, mortalidade, dentre várias outras questões também bem mais abrangentes, como inclusive o fechamento de mercados. Então, também tem uma relação muito íntima e estreita com a sustentabilidade e, consequentemente, também os acessos no mercado. Quando nós temos falhas na biosseguridade, então, ou melhor, quando nós temos as práticas robustas de biosseguridade, elas são frequentemente exigidas por questões, então, de mercados internacionais. Isso, então, pode melhorar ou prejudicar a competitividade do setor frente a esses mercados. Tá bom. Dá um clique para mim. Ah, o computador? É. Aí. Vou ir conversando aqui com vocês, então, enquanto o problema é resolvido. Com relação ao cenário mundial para a influenza aviária. É um desafio global, pessoal. Muito tem se falado, então, com relação à expansão mundial dessa doença. Nós vemos cada vez novos focos em diferentes continentes e também em diferentes espécies. Não vou me ater muito nessa questão, porque aqui nós temos especialistas que vão debater depois com vocês de uma forma mais detalhada essas questões, mas nós já tivemos casos, então, da gripe aviária, inclusive em outras espécies, como em bovinos, e alguns casos também raros em pessoas e outros animais. Esse aqui, vamos testar, peraí. Agora foi. Impactos econômicos e sanitários, então, assim como as questões relacionadas à biosseguridade, quando nós temos uma doença como a influenza aviária de alta patogenicidade, nós também vamos enfrentar diversas questões relacionadas ao impacto econômico e sanitário, como perda de produção, alta mortalidade, restrições comerciais e custos muito elevados para controlar essa doença. Então, é muito mais fácil nós trabalharmos com a prevenção do que controle e erradicação de doenças. Nós temos também como um desafio a questão das aves silvestres. Então, nós temos toda essa questão das aves migratórias, que tem um papel-chave então, na disseminação, em especial, da enfermidade da influenza aviária de alta patogenicidade. E, com isso, nós temos, então, como uma questão global, um aumento das medidas de biosseguridade. Então, trabalhar com prevenção, trabalhar com vigilância, trabalhar com resposta rápida, são mecanismos essenciais quando nós estamos falando de enfermidades como a influenza aviária. Aqui eu trouxe para vocês um panorama, essas informações vocês podem encontrar de fácil acesso na internet, através do site do Ministério da Agricultura. Aqui então, é o rostinho de como vocês vão enxergar o painel de consultas com relação às informações da vigilância sanitária, de questões sanitárias relacionadas às enfermidades como influenza aviária. Então, ontem, tá, pessoal, esse site ele tem uma constante atualização, então, desculpem não trazer o dado de hoje, mas ontem nós tínhamos, então, 3
casos suspeitos de investigação de síndrome respiratória aqui no Brasil, e nenhum deles no Rio Grande do Sul. Esse é o cenário, então, atual que nós temos, a situação do Brasil. Então, nós nos encontramos livres de influenza aviária na agricultura comercial, e isso, então, é graças ao trabalho integrado do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura e também de esforços do setor produtivo. Então, essa união, ela é extremamente importante para que nós façamos, então, esse fortalecimento da sanidade na agricultura brasileira. Nós precisamos também trabalhar a questão de notificação rápida. Tá? Então, quanto mais rápido nós notificarmos, mais rápido serão as medidas, então, para trabalharmos frente a um caso suspeito ou um foco de enfermidades. Aqui também, dentro do site do Ministério, é possível fazer a notificação de casos suspeitos. E com relação à agricultura orgânica, quais são os principais desafios? Será que existem desafios que são diferentes ou eles são similares aos outros sistemas produtivos? Nós temos, então, aqui a questão do acesso aos piquetes. Então, a gente tem uma exposição maior dessas aves a agentes externos. Com isso, a gente tem, então, um contato, uma chance um pouco maior, uma probabilidade maior de contato com aves silvestres. E a questão de água e alimento. Será que nós temos algum regulamento? Será que a gente pode deixar água e alimento para essas aves exposto na área externa, já que essas aves elas têm acesso aos piquetes? E a questão do controle de fauna sinantrópica. É preciso fazer controle de roedores? Como é que isso funciona na agricultura orgânica? É possível, não é possível? Controle de acesso de veículos e pessoas. Será que existe algum regulamento? Existe algum procedimento? E com relação a barreiras físicas? Precisamos ter essas barreiras físicas ou não é necessário? Trago aqui, então, algumas respostas com relação a essas questões. Como a questão de piquete. Aperta aí para mim. Silvestres, como a questão aqui de água e ração. Tá? A gente precisa, então, garantir que a água e a ração, o alimento, então, para essas aves, ele precisa estar seguro, ou seja, ele precisa estar dentro do galpão e, obviamente, precisa ser um alimento e uma água de qualidade. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais à frente. A questão de controle, então, dos vetores sinantrópicos, ela precisa ser eficiente, então, sim. Dentro da agricultura orgânica, nós temos diversos manejos no controle de vetores. Uma das questões é controlar abrigo, acesso, organização, então, do estabelecimento. A gente não pode ter acúmulo de sujeiras, a vegetação ela precisa estar aparada. A gente tem uma série de questões, então, para evitar a entrada, a atração e o abrigo dessas pragas. O acesso precisa ser controlado, então nós precisamos ter telas, cercas,
e portões de acesso, tudo muito bem fechado e controlado, para evitar, então, que nós tenhamos o acesso de animais ou pessoas não autorizadas dentro desse ambiente produtivo. Com relação às aves silvestres migratórias, então, por que a gente precisa fazer essa proteção? Porque pode carregar patógenos e, consequentemente, contaminar a granja, o entorno da granja, ou também, em alguns casos extremos, a área interna onde nós temos a permanência das nossas aves comerciais. A água contaminada, então, quando nós não tratamos a água, ela pode veicular patógenos. Então, é preciso nós fazermos a cloração dessa água. Essa água precisa ser captada de uma fonte segura e de qualidade. A questão do trânsito de pessoas e também de veículos, visitantes e funcionários, eles podem carregar micro-organismos através de sapatos, quando eles não são devidamente desinfetados, a questão das mãos, ou inclusive também através das próprias vestimentas. E a mesma coisa com relação a veículos. Roda, enfim, a carroceria do veículo e também equipamentos podem carregar, quando não estão devidamente sanitizados, podem carregar patógenos para dentro do empreendimento de vocês. Ou seja, nem sempre o risco ele é visível, na maioria das vezes ele não é. Porém, esse risco ele existe. E por isso que a biosseguridade é a nossa principal ferramenta de proteção da agricultura comercial, seja ela orgânica ou também de todos os outros sistemas produtivos. Passa aí para mim. Foi. Aqui, então, o panorama geral. Agora, nos próximos slides, nós vamos trabalhar de uma forma mais aprofundada, claro, infelizmente, dentro do tempo que nos foi proposto. Algumas questões bem importantes com relação às medidas de biosseguridade que os produtores devem praticar e vocês, como futuros técnicos do setor, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento e repassem eles para os produtores, porque, como eu comentei com vocês, é a nossa principal ferramenta de proteção contra a influenza aviária ou contra outras diversas enfermidades agrícolas. Controle de acesso, então a gente precisa fazer a restrição do acesso de veículos e pessoas. A questão da higienização, então a gente precisa, além de ter uma água de qualidade nos bebedouros das aves, nós precisamos ter uma água também limpa e adequada para fazer a sanitização em barreiras sanitárias para os veículos. Então isso também é de extrema importância, eu vou mostrar algumas imagens para vocês na sequência. Nós precisamos fazer o manejo correto dos piquetes, então a gente precisa manter limpeza, organização, não pode ter resíduos por exemplo, uma obra que foi acabada com resíduos ali de obra, ou uma mata muito elevada, a gente precisa manter essa vegetação aparada. A questão, então, de rotação, a gente precisa fazer rotação de piquetes, deixar esse piquete em descanso, para evitar, então, essa questão do ciclo ali de um patógeno. Controle de água, a gente precisa ter a cloração de no mínimo 3 ppm. Fazer o monitoramento sanitário, então é importante que o estabelecimento, a unidade produtiva, tenha o acompanhamento de um médico veterinário, que vai fazer o manejo, o monitoramento, vai avaliar a questão da saúde dessas aves, a questão também da qualidade de ração, água, todas as questões de biosseguridade e também fazer o treinamento do produtor ou das pessoas que trabalham no empreendimento. E mais uma vez trago para vocês a importância da notificação rápida. Então, em casos
de suspeita de enfermidade, nós precisamos notificar, das enfermidades obrigatórias, nós precisamos fazer a notificação imediata ao órgão oficial. Primeiro passo, então, agora eu consegui passar de primeira, viu? Primeiro passo, então, o que a gente vai fazer na prática? O que o produtor precisa fazer? Preparação inicial. Então, se alguém aqui tem o interesse de iniciar na comercialização de ovos orgânicos, ou iniciar na agricultura comercial, qual é o primeiro passo? Ou vocês, como futuros médicos veterinários, o que vocês vão orientar para o produtor? Primeira questão, a gente vai ter que entrar em contato com a inspetoria veterinária do município. Primeiro passo, antes de colocar qualquer tijolo no chão naquela propriedade. A gente precisa avaliar se nesse espaço, naquela propriedade, a gente pode fazer a instalação, se a gente pode praticar agricultura comercial, orgânica ou outros sistemas produtivos. É preciso também ter um médico veterinário que vai fazer a avaliação da propriedade, para avaliar também as questões que são extremamente importantes de distanciamento entre, por exemplo, entre estradas, entre cursos de água e outros distanciamentos que também são importantes e relevantes à biosseguridade. Aqui nós temos, por exemplo, a correlação com relação a águas paradas. Então, não pode ter, onde nós pretendemos construir um galpão, ao entorno a gente precisa ter no mínimo esse distanciamento aqui, ó, de 500 metros de águas paradas, ou seja, um rio, um lago. Também a questão de estradas, 5 metros de estradas, no mínimo, ideal, se a gente conseguir ainda um distanciamento maior, ainda melhor. Nós precisamos avaliar a questão de material. Então, ter uma orientação adequada de qual é o tipo de material. Será que precisa ser um material resistente? Nós vamos precisar fazer uma série de limpezas dentro desse galpão. Então, a gente precisa construir com material que resista a esses processos de limpeza. A questão de planta baixa, então, a gente precisa construir um croquis, uma planta, da onde vai estar esse galpão, o que tem ao entorno desse aviário, quais são as produções que tem ao entorno também dessa propriedade. Tudo isso, a gente precisa não fazer o cadastro, o registro na plataforma da PDSA, tá? Que é a plataforma, então, do Estado. Não vou trazer muito essas questões, porque nós temos depois uma sequência também, uma palestra com a Secretaria da Agricultura, que pode trazer mais essas informações, mas é importante, então, que é preciso ter um planejamento. A gente não pode simplesmente ir lá, colocar um tijolo, levantar um aviário, sem pensar nessas questões de biosseguridade. Outra questão extremamente importante que nós precisamos avaliar é a questão da presença de um cinturão verde. Então, aqui, o cinturão verde é toda essa questão, então, aqui ao entorno, uma vegetação, preferencialmente que não seja frutífera, para não atrair, então, também aves silvestres, isso é muito importante. Mas isso aqui é uma barreira, então, física, contra agentes que podem carregar enfermidades. Tá? Então, é muito importante a gente fazer a avaliação. Hoje a gente tem alguns recursos, como a questão do Google Maps, que já nos ajuda também a delimitar a propriedade e, claro, fazer uma avaliação em loco para a gente conferir, então, como está delimitado essa questão do cinturão verde. Cercamento. Já havia comentado com vocês, então o cercamento ele precisa ser íntegro, ele precisa estar bem ajustado. Aqui eu trouxe uma foto em uma propriedade rural, onde não se tinha, então, tinha um espaço aqui entre o solo e a cerca. O produtor até tentou fazer uma medida paliativa, que não tem muito sucesso, colocando aqui várias pedras, um toco também, na tentativa de bloquear ali a passagem de algum eventual praga ou algum animal, porém não é o recomendado, não é o aconselhado. A gente precisa, então, ter uma delimitação, um fechamento adequado, bloqueando, então, que algum animal silvestre, alguma praga, possa ter acesso aqui ao núcleo
ou ao galpão. Então, o isolamento mínimo de 1 metro de altura em volta do galpão ou do núcleo, com um afastamento mínimo de 5 metros, eficaz para evitar a passagem desses animais domésticos ou outros animais. E quando a gente fala de piquete, como é que a gente faz? Aqui a gente tem então uma questão, em caso de granja que tenha criação e acesso a piquete, a gente tem que respeitar o distanciamento dos 5 metros, considerando a partir da cerca do piquete, tá? Para que a gente tenha, então, um maior isolamento dessa nossa unidade produtiva. Portões. Os portões, eles precisam ser eficazes contra a entrada de pessoas não autorizadas e também questões de animais ou pragas. Então, aqui eu trouxe para vocês 2 imagens não conformes. Um portão muito bonito, muito bem pintado, porém não funcional. Então, aqui, como vocês veem, ó, facilmente um cachorro, um gato do mato pode passar aqui e comprometer toda a questão da biosseguridade desse estabelecimento. Aqui também, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem um cano, um cano que tem um diâmetro aqui bem considerável que facilmente um roedor poderia passar por ali e a gente teria então aí uma falta de biosseguridade bem considerável no estabelecimento. Então a gente precisa garantir que o portão ele esteja bem ajustado aos batentes, bem ajustado ao solo, mantido fechado e ele precisa ter também uma placa dizendo que a entrada é proibida. Então, é uma área de biosseguridade, apenas pessoas autorizadas podem acessar o galpão. Acesso de veículos. Como eu disse para vocês, os veículos eles podem carregar também patógenos. Então, é muito importante que na entrada da propriedade, na entrada do núcleo, nós tenhamos instalado um sistema de desinfecção. Ou seja, um arco de desinfecção, ou uma bomba de aspersão motorizada, ou algum outro método capaz de fazer essa higienização e desinfecção de veículos que precisam acessar esse sistema produtivo. É importante que esse veículo ele realmente seja sanitizado. Então, a gente precisa ter uma vazão de água adequada, a gente precisa ter aqui um reservatório de água eficiente, com um sanitizante adequado, na concentração adequada indicada pelo fabricante. E, obviamente, nós, como técnicos, também precisamos nos atentar ao prazo de validade desse sanitizante. Há quanto tempo ele está ali? Há quantos dias ele está ali? Será que ele já perdeu a eficácia dele de sanitização? São pontos que nós precisamos nos ater durante o dia a dia do campo. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, o arco de desinfecção ele não tem um sistema único, ele precisa ser funcional. Então, a gente vê alguns arcos mais robustos, mais tecnológicos, e nós temos também alguns arcos mais simples, porém, que são efetivos, que vão ter uma vazão de água adequada, uma saída de água adequada em todos aqui os compartimentos dele, para que a gente tenha, então, uma plena desinfecção, uma limpeza e uma desinfecção dos veículos que acessarem e que saírem do nosso núcleo. Lembrando que os veículos, apenas veículos realmente que tenham uma necessidade vão acessar essa unidade produtiva. Não é permitido qualquer outro tipo de conduta, passeio, enfim, acesso de veículos e pessoas que realmente não sejam necessários para o trabalho do dia a dia. E precisa obrigatoriamente passar pelo arco de desinfecção na entrada e na saída. Outra questão que é extremamente importante é a questão de vestiários sanitários. Então, é recomendado que sejam instalados também na entrada desse local, para que o produtor ou a pessoa que trabalha nessa unidade produtiva, ela faça a troca de roupa dela, então que ela vai fazer a retirada da sua roupa civil, vai colocar a sua roupa de trabalho, única e exclusivamente para as atividades do aviário, e depois também ela vai fazer um fluxo oposto. Tá? Então, é extremamente importante que a gente faça essa garantia. Troca de roupas e troca de sapatos, que seja utilizado apenas para aquela produção.
Com relação ao acesso ainda de pessoas, então dando seguimento, proibida a entrada de pessoas que não façam parte do quadro de funcionários. Apenas, como eu disse para vocês, em casos extremamente excepcionais, precisa fazer alguma ação preventiva, alguma vacinação, por exemplo, aí pode fazer a entrada, desde que cumpra as questões de vazio sanitário, ou seja, a pessoa precisa ficar sem contato com animais ou atividades correlatas pelo período mínimo de 48 horas, e essa pessoa ela também precisa usar a vestimenta adequada. Então, todo o procedimento que o funcionário ou o produtor passa, como a troca de roupas e sapatos, essa pessoa também vai precisar ser submetida a esse procedimento. Detalhe que um funcionário ou o próprio produtor, ele não deve ter contato com outras criações avícolas ou locais de conhecimento, de moradia de aves silvestres, como alguma questão relacionada a zoológicos, tá? Então não é salutar que essa pessoa faça visitas a esse tipo de área, ou também outras criações. Aqui, então, com relação ao vestiário, precisa estar disponíveis roupas e calçados limpos e de uso exclusivo para a atividade do galpão. A gente precisa ter roupas descartáveis para os visitantes e também é muito importante a questão da lavagem de mãos. Então, a gente precisa dispor de um local para essa finalidade, então, lavatório, com sabonete, papel toalha, uma lixeira, para fazer, então, a limpeza, a lavagem de mãos. E também é imprescindível a questão do monitoramento e registro de visitantes. Então, a gente precisa ter uma planilha, onde a gente vai fazer o correto registro da entrada de pessoas e veículos. Precisa ter, então, localização, o motivo por que essa pessoa, então, acessou a granja, se ela fez o vazio sanitário adequado, qual foi o último contato com aves. A gente precisa, então, colocar todas essas informações na planilha. A área externa do núcleo precisa estar limpa e organizada, vegetação aparada, não pode ter entulho nem lixo, precisa estar roçado, não pode ter água parada. Aqui, então, algumas situações que a gente não gosta de ver quando a gente faz uma visita, então, no empreendimento. Entulho, isso daqui para trazer, para fazer abrigo e atração de roedores, por exemplo, é um pulo. Então, a gente não pode encontrar esse tipo de situação nas unidades produtivas. A questão da instalação predial também precisa estar íntegra. A gente não pode ter, então, nenhum risco de uma entrada de um roedor ou de uma ave silvestre. Então, não pode ter furo, não pode ter frestas em nenhuma parte da construção desse galpão. Aqui também situações não conformes, onde nós não queremos, então, encontrar. Lembrando que a malha de proteção, ela não pode ser superior a 2,4 centímetros. Então, aqui eu mostro para vocês uma malha não conforme, que tem, então, uma dimensão muito maior, o que acaba, então, fazendo com que tem uma maior probabilidade de aves silvestres acessarem o interior do galpão, visto que tem água, abrigo, alimento ali, então tem uma atração muito forte para esse tipo de área. Com relação a piquetes, aqui tem uma ressalva muito importante. A gente precisa, então, sempre observar, com relação ao piquete, se existe algum regulamento atualizado do Ministério da Agricultura, publicado, orientando com relação à não soltura de aves comerciais em piquetes devido a alguma questão de risco sanitário. Então, esse é o primeiro ponto que vai ser observado para permitir ou não a soltura das aves em área externa. Estando liberado pelo Ministério da Agricultura, a gente preconiza sempre a questão de rotação de piquetes, então é importante definir localização, tamanho e, então, fazer essa rotação para que a gente tenha pelo menos aí um descanso desse piquete de 30 dias para a gente inibir a questão de ciclo, então, de eventuais patógenos. Aqui mostro para vocês, então, um exemplo, tem também de fácil acesso no site do Programa Estadual de Sanidade Avícola, o PESA, tem vários informativos
muito interessante, algumas cartilhas, inclusive da própria Embrapa, como essa imagem aqui que eu extraí, que trazem orientações bem interessantes para criações em aves, em sistemas livres de gaiola, com acesso a piquetes. Então, aqui um exemplo de uma rotação de piquete e também de uma unidade produtiva. Com relação à alimentação, lembrando, então, a gente precisa fazer o controle do armazenamento dessa ração, lembrando que, obviamente, para os casos da agricultura orgânica, a alimentação ela precisa também ser 100% orgânica. Com relação à água de beber, nós temos, então, a obrigação de fazer o monitoramento e o registro e a cloração da água de beber, para que a gente tenha, então, um cloro residual mínimo de 3 ppm. Então, é importante fazer essa cloração e também fazer o controle, para ver se a gente está em nível adequado. Além também que a gente precisa fazer a análise microbiológica dessa água, de acordo com a legislação vigente, e numa frequência mínima anual. Quase no fim, trago aqui para vocês, então, que biosseguridade, e bem-estar animal, eles não são conceitos opostos, pessoal. Eles andam, sim, juntos. Nós conseguimos trabalhar na agricultura orgânica de uma forma muito melhor e mais eficiente quando nós trabalhamos as questões de biosseguridade em concordância com o bem-estar animal. Não podemos normalizar as falhas de biosseguridade. Não podemos ver lá um furo numa tela e deixar para amanhã. Um piquete num roçado e deixar para amanhã. Não normalizem esse tipo de situação. A biosseguridade, ela precisa ser praticada todos os dias. E, por fim, gostaria, então, de trazer algumas informações da Organização Avícola do Estado do Rio Grande do Sul, a entidade a qual estou aqui representando nessa tarde. Nós temos, então, dentro da organização, a ASGAB, Associação Gaúcha de Agricultura, o programa USLS, e nós temos também diversos eventos técnicos. Convido vocês para conhecerem a Combrasfran. Nós teremos em novembro, esse ano, em Gramado, uma conferência técnica muito interessante para vocês que têm interesse em conhecer mais sobre o setor avícola. Aqui é o nosso quadro, então, social da ASGAB. Nós temos diversos frigoríficos, indústria e produção de ovos, toda a questão aqui de genética incubatória também, serviços e fornecedores de produtos que estão dentro do nosso quadro de associados. Gostaria de trazer também para vocês a questão dos números. Então, hoje, o Rio Grande do Sul é destaque nacional com relação à indústria e produção de ovos. Nós somos o terceiro maior produtor e exportador de carne de frangos do Brasil, o quarto maior exportador de ovos, o quinto maior produtor de ovos do país. Então, a agricultura gaúcha ela é estratégica para a segurança alimentar do nosso país e do mundo. E, pessoal, o setor agrícola é um setor que está em constante evolução. Nós temos, então, diversas questões que são trabalhadas, como vocês viram agora nessa tarde, um fragmento das questões relacionadas à biosseguridade. Tem todas as questões relacionadas a bem-estar animal, qualidade dos alimentos, sustentabilidade. E o avanço técnico do setor ele está intimamente relacionado com a atuação multidisciplinar de profissionais como vocês, futuros médicos veterinários. E o futuro do setor ele passa diretamente pela medicina veterinária. Então, eu gostaria de informá-los que quanto mais o setor agrícola evolui, mais oportunidades surgem para profissionais qualificados. E nós, da Organização Avícola do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos à disposição de vocês, futuros profissionais, que tenham interesse em trabalhar no setor agrícola, seja ele a agricultura orgânica ou outros sistemas, nós estamos à inteira disposição para auxiliá-los nesse processo. Agradeço e fico à disposição em caso de questionamento.